Mas agora nós vamos bater um papo muito importante, né? Um papo que tem a ver com a nossa saúde bucal, com a doutora Marcela Camisão, ela que é odontóloga, clínico e cirurgião, ou cirurgiã no caso, né? Ela veio aqui hoje gentilmente para conversar conosco, dar dicas de prevenção sobre um assunto que até hoje é tabu, né? Tem gente que foge do dentista, como o diabo foge da cruz. Mas graças a Deus, acho que vamos até conversar isso com ela, acho que essa cultura, essa mentalidade, esse pavor, esse medo do dentista, eu acho que está mudando, né? Boa tarde, Marcela, seja bem-vinda aqui ao programa Rádio Chofé e pode ficar à vontade para cumprimentar aí os nossos ouvintes. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui hoje, principalmente representando o SESC Senat. É verdade, né? É bom a gente lembrar sempre, todas as quartas, essas entrevistas que nós estamos trazendo aqui, é uma parceria realizada entre o SINTRAVC e o SESC Senat para não só colaborar com as informações úteis para os rodoviários, mas para todos os nossos ouvintes, e no caso aí de saúde bucal, é realmente um tema interessante para todos. Mas, Marcela, a importância das consultas periódicas, né? O brasileiro tem aquela coisa cultural de deixar tudo para a última hora, e nós temos também essa questão de só procurar o dentista na hora que está doendo. Eu vou falar a verdade, que eu tenho tentado mudar e eu estou agora percebendo como isso prejudica em todos os sentidos, meu amigo. Prejudica você. Se você tem medo vamos falar a verdade para você. Posso falar a verdade para você? Você tem medo de dentista? Porque dentista eu vou sentir dor e tal. Quanto maior o tempo que você demora de ir no dentista, tudo isso que você tem medo vai ser pior, tá? Você vai ter que fazer tratamentos mais invasivos, você vai gastar muito mais dinheiro. Tudo piora se você não tem o costume de, mesmo sem estar sentindo nada, ir ao dentista. Não é isso, doutora Marcela? Exatamente. Você já entrou no ponto. Que muitas pessoas, elas deixam para depois, deixam para ir quando já está em um estágio muito avançado, e por isso do medo. Porque a gente já tem que agir com intervenção, em que normalmente tem que ter anestesia, que por mais que a gente utilize técnicas para amenizar essa sensibilidade, acaba que dói um pouco, o paciente ele já chega com alguma infecção e aí tem que fazer uso de alguns medicamentos. Então, hoje a gente preconiza muito essa ação preventiva, do paciente ele ir antes de sentir alguma queixa, para que a gente consiga identificar qualquer problema ali na cavidade oral e consiga tratar de forma preventiva. E não adianta a gente tentar, pelo menos eu também já notei isso, não adianta você ficar olhando no espelho e falar, deixa eu olhar aqui, meu dente, se tá, não tem jeito. Olha, todas as vezes que eu vou lá, toda hora o dente, olha, tem isso aqui. Tem isso aqui também. Tem isso aqui também. Eu falei, meu Deus do céu, como é que pode? Então, qual é a periodicidade recomendada para a pessoa ficar tranquila? Então, a autoavaliação, ela é bem limitada, né? Você ali no espelho dificulta a angulação. Fora que o cirurgião dentista é o único profissional capacitado para o diagnóstico de qualquer doença na cavidade oral. Tem lesões, por exemplo, de cárie, que é a doença mais comum, que é uma mancha branca opaca. A pessoa ela não sabe identificar essa mancha branca. Já o dentista sabe, já alerta o paciente para ele tomar mais cuidado com aquela região, escovar um pouco mais. E em relação à periodicidade, a gente recomenda semestralmente, de 6 em 6 meses. Se o paciente ele faz o acompanhamento sempre, semestralmente, não tem nenhuma lesão de cárie, a higiene está ok, aí a gente estipula anualmente, de ano em ano, pelo menos para o paciente ir fazer uma consulta. Tem muitas pessoas que entendem que a higiene que temos que fazer acorda de manhã, escova os dentes, almoça, escova os dentes e antes de dormir, escova os dentes. Mas é um pouquinho a mais que isso. Tem um fiozinho aí no meio dessa história, né? Em relação, você acabou de falar, acorda e escova os dentes. Tem muita gente que tem esse hábito, toma café e não escova mais os dentes. O primeiro erro está aí, que a gente identifica em muitos pacientes. Ele acorda em jejum, escova os dentes, toma o café e tchau, um abraço. Tchau,
Se você tem o hábito de acordar, normalmente muitas pessoas preferem escovar logo ao acordar para remover o mau hálito. Mas depois do café, você tem que escovar novamente. A escovação é para limpar, tirar a sujeira. E toda vez que você come, vai acumular a sujeira. E essa sujeirinha ali, ao longo do tempo, que vai gerar a cárie dentária. E o fio dental, ele é obrigatório para todos, para todas as idades, em todas as vezes que fizeram a escovação, ou pode deixar isso só para a noite? Como é a questão do fio dental aí? Então, o fio dental, nós preconizamos pelo menos uma vez ao dia. O ideal mesmo é, após toda a escovação ou antes da escovação, fazer também o uso do fio dental. Mas a gente sabe que é uma prática limitada, que gera tempo, então uma vez ao dia já é suficiente. Esse uso ele tem que ser feito desde a infância. Tudo, na verdade, da orientação da higiene bucal deve ser feito na infância. A criança, ela é mais fácil de adquirir certos hábitos. E hoje, a doença mais comum, que é a cárie dentária, ela é considerada uma doença comportamental. Se você tem o hábito de escovar os dentes com frequência, você não vai ter a cárie. E se esse hábito ele for adquirido desde a infância, é mais fácil você continuar na vida adulta. E até quando você chegar na idade mais avançada, de idoso. Quais são os casos assim que mais passíveis de intervenção cirúrgica mesmo? Que você chega lá na cadeira, você examina e fala, meu amigo, aqui é cirurgia. Quais são esses casos? Então, em relação à cárie que leva à cirurgia, por exemplo, é quando já passou, já destruiu muita unidade dentária, não tem como mais recuperar com prótese. Só está ali o resto radicular, que nós chamamos, aí realmente a gente tem que remover aquele dente e o paciente perdeu. Outras vezes também, outra doença que acomete bastante, principalmente em adultos e idosos, é a doença periodontal, que é o acúmulo de cálculo. Esse cálculo, normalmente, ele é removido só pelo dentista. E aí se faz a importância dessa consulta periódica, porque aí a gente vai removendo e não vai causar essa doença. Essa doença periodontal, ao longo do tempo, ela faz com que o dente fique mole e perca o dente. Então, a depender da mobilidade do dente, naquele momento da avaliação, a gente já indique a intervenção cirúrgica, remover. E fora abscessos também que podem acontecer, inchar o rosto e o paciente sentir dor, aí a gente já tem que intervir também na cirurgia. Então tem jeito, de 6 em 6, o correto é isso, de 6 em 6 meses tem que ir lá dar uma vistoria, né? Exatamente. Mas em relação, outro problema que acontece muito é o canal, né? O que leva a esse ponto de ter que fazer canal? É uma cárie que demorou muito de reparar ou um dente que teve, como é que vocês não usam esse termo reparar, né? Quando tem cárie, Restaurar. Restaurar o termo. Ou acontece, restaurou o dente e vai ter ainda que fazer depois esse canal. Acontece isso. E o que é o canal? Ele remove a raiz, é isso? Não, ele remove a polpa. Ah, explica pra gente. Então, nosso dente ele é formado basicamente por o esmalte, que é o que a gente vê, é o duro. Abaixo dele tem a dentina e depois tem a polpa. A polpa é o que dá sensibilidade ao dente, é um tecido mole. Então, a cárie, ela começa ali na superfície, no esmalte duro. Quando ela atinge a polpa, esse tecido mole, é quando dói bastante. E aí é indicado fazer o canal, que é remover essa polpa, remover essa sensibilidade. Só que, às vezes, o paciente está com a cárie profunda e a gente tenta salvar esse dente e faz uma restauração. Mas, depois de um tempo, o paciente continua sentindo dor, aí tem que fazer o canal também. Que é um tratamento, muita gente fica também preocupado, né? Mas não tem muito segredo, né? Não. A anestesia... Hoje todo procedimento em odontologia que é passível de dor é realizado sob efeito da anestesia. Então, o paciente ele não vai sentir dor. Antigamente, o canal ele fazia através de técnicas que o paciente precisava sentir um pouquinho de dor para a gente saber até onde ia o canal. Hoje em dia, não. A gente já utiliza recursos tecnológicos que nos dá com precisão até onde vai o canal, até onde irmos, sem que o paciente sinta nada. Uma outra dúvida que muita gente tem é essa questão do aparelho, né? Na década de 80, antigamente, a gente... aparelho mais para adolescente e tal. Hoje, me parece que não existe mais idade para colocar o aparelho, é isso?
Não, não existe mais idade. A partir do momento que a gente precisa de correção, independente da idade, o paciente ele aceitou o tratamento, é feito. Inclusive, agora no SESC Senat, vamos começar a disponibilizar esse tipo de tratamento. Na minha área também, que eu faço pós-graduação em implantodontia, o paciente ele perde o dente. Às vezes, vai ao fechamento, né, desses dentes, eles começam a entortar e não dá nem para colocar implante. Então, o paciente, mesmo adulto, ele tem que colocar o aparelho, abrir o espaço para que a gente possa colocar o implante. Então, não é só uma questão estética no caso do aparelho. Funcional também. É uma questão funcional. E, antigamente, também, já sou uma pessoa mais velha, a gente ouvia esse termo que o Brasil é o país dos banguelas, né, as pessoas... Nós tivemos uma mudança nos últimos tempos. Você acha que o tratamento odontológico está mais acessível, não só em quantidade de profissionais, mas em termos financeiros? As pessoas, como eu falei no início, perderam mais esse pavor, esse medo, essa fobia do dentista? Ou você acredita que continua precisando melhorar muito, continua como antigamente? Então, não está igual, estamos avançando, mas a passos lentos, né? Sempre preconizava o medo ao dentista, porque antigamente, se tinha algum problema, extraía o dente, tirava o dente. Hoje em dia, temos todo um protocolo de tratamento que evita essa perda dentária. Antigamente também, né? Eu só lembro de antigamente, mas enfim... Os idosos, né, não sei com que idade, começam a usar dentadura, né? O que hoje mudou isso, o idoso ele tem formas de continuar, de protelar mais para chegar a esse ponto, né, de ter que utilizar uma dentadura, por exemplo. Mudou essa questão também. Tem até, eu estava olhando um termo aqui, odontogeriatria, né? Tem esse termo. Que envolve o atendimento aos idosos. Sim, hoje em dia a gente vê muitos idosos com a permanência de todos os dentes na boca. É claro que ainda há uma prevalência de perda dentária muito grande. O Ministério da Saúde ele faz uma pesquisa de levantamento que chama SB Brasil. Só que a última pesquisa foi feita em 2010. Iria fazer uma nova agora em 2020, mas por conta da pandemia, né, foi adiado. A coleta de dados vai ser agora em 2022, de abril a junho, mas os dados que temos é de 2010. Inclusive, em relação à cárie dentária, nos idosos de 65 a 74 anos, 98% deles teve contato com a cárie. Então, é uma doença que abrange uma população no geral, que vem diminuindo sim com o contato com o dentista, com a orientação mesmo da saúde oral, mas ainda muito presente. Nos outros países também é assim? Não sei se você tem esses dados. Nos países mais desenvolvidos, o índice de cárie é bem menor. E até mesmo aqui no Brasil há uma discrepância. O Norte, Nordeste e o Centro-Oeste são os estados que têm mais prevalência da cárie dentária. Já o Sul e Sudeste têm uma menor prevalência. A questão econômica ou cultural, na sua opinião? Cultural, econômica e o acesso à informação. Porque muitas dessas doenças, elas podem ser prevenidas através da educação da higiene oral. Porque escovar é algo que muita gente acha que sabe, mas na verdade não. Tem uma forma correta. E é na primeira consulta que a gente ensina o paciente na prática como é que deve ser feita essa higiene. Tem que escovar a língua também, né? Também. Onde tiver dente, todas as faces, tem que escovar, tem que usar o fio dental entre todos os dentes. Muita gente também não usa fio dental, que é uma falha muito grande. Porque a única coisa que consegue limpar a sujeira que fica após a alimentação entre um dente e o outro é o fio dental. Aqueles enxaguantes bucais, né? Tem diversas marcas aqui. É interessante utilizar aquilo? Então, a gente costuma dizer que o enxaguante é um perfume. O que realmente limpa e deixa a boca sem mau hálito é a escovação e o fio dental. É verdade que geralmente a pessoa que tem esse problema, né, da litose, do mau hálito, ela própria não consegue identificar. Isso. Sendo verdade isso, além da possibilidade de perguntar para alguém, né, com muita intimidade e confiança, mas se ela não quer perguntar para ninguém, tem como ela descobrir isso? Normalmente ou alguém falando ou ela indo
do cirurgião dentista, porque ela mesma não consegue identificar. É o que a gente chama de acomodação sensorial. Então, ela está acostumada com aquela rotina ao tempo todo, o organismo ele não identifica aquilo como um mau cheiro. Mas pode ser por conta da saúde bucal, mas também problemas estomacais também, né? Gastrointestinais também. Só que menos de 3% do mau hálito é causado por problemas estomacais. Em sua maioria é de origem de placa bacteriana ou até mesmo um dente, por exemplo, que tem que fazer canal. Ele não dói mais, mas ele tá ali o tecido apodrecido. E aquele tecido ele gera um odor. Olha aí, gente. Isso é uma coisa que né, pro seu marketing pessoal aí, seu relacionamento social é algo extremamente complicado, porque nenhuma pessoa vai chegar para falar para você, dificilmente, né? A pessoa vai ter meio constrangedor, né? Sim. E você vai ficar aquela situação, né? Parecendo a pessoa quando come lá a feijoada e fica com o dente sujo e ninguém avisa, olha seu dente. Então, por isso, meu amigo, minha amiga, e jovem principalmente, de 6 em 6 meses, compareça, vá ao dentista, não tenha medo. É justamente se você, quanto mais você cumprir essa regra, vamos colocar, né, de 6 em 6 meses, menos medo você vai ter, vai até ficar amigo do dentista, da dentista. E ainda em relação à prevenção, doutora, tem mais algumas dicas ou alguma dica que a senhora queira falar aqui para nossos ouvintes? Sim, então, além da orientação que a gente faz na primeira consulta, a gente faz uma avaliação completa do que o paciente tem, e o diagnóstico de lesões de cárie, doença periodontal. E na primeira consulta também, a gente normalmente já faz alguns procedimentos, que é a profilaxia, que é a limpeza, né, que vocês conhecem popularmente, a raspagem, que é a remoção desse tártaro. Então, muitas vezes o tártaro ele causa um mau odor, né, um mau hálito. E aí, a gente faz esse procedimento de raspagem e o paciente já sai sem esse mau hálito. E a questão de quem tem os dentes mais amarelados, teve uma época que virou uma moda, a gente via os artistas aí todos aparecendo com aqueles dentes tão brancos, mas tão brancos que, sabe, nem parecia ser natural. O que é isso que eles fazem para o dente ficar branco daquele jeito? Como é que é isso? Então, o dente em si, ele pode ser clareado, mas tem um limite. Normalmente, esses artistas que têm dentes muito brancos, são feitos facetas em cerâmica, que tem uma cor muito branca, ou até mesmo em resina. Hoje em dia, a gente já consegue chegar em um tom mais branco. Mas, no geral, o dente ele não é tão branco e não é interessante você fazer uma faceta só para alterar a cor. Tem suas indicações. Tá certo. Doutora, a gente agradece aqui a sua participação, as suas informações, né, tão úteis, e deixa aí mais uma vez o espaço aberto para suas considerações finais, alguma outra coisa, algum outro assunto de repente que a gente não abordou aqui no nosso bate-papo. Fique à vontade. Então, eu agradeço a oportunidade de vir aqui falar. Reforço também você que não foi no dentista ainda esse ano, nós estamos no final de abril, próximo ao meio do ano, então agende sua consulta ou se planeje para ter essa consulta e ter a prevenção, evitar doenças na sua boca, porque a saúde ela começa pela boca. A gente fala saúde oral, mas é saúde de forma geral. Muitas doenças da nossa cavidade oral, elas podem ir para o resto do corpo e levar a gente até a morte. Muita gente não sabe. Mesmo? Sim. Como assim, é possível uma pessoa chegar a morrer por conta de problemas bucais? Por exemplo, o paciente ele tem que fazer canal, ele não faz, aí gera um abscesso. Esse abscesso, ele pode ir para o coração, a bactéria desse abscesso pode ir para o coração, dar uma endocardite bacteriana e o paciente morrer. Também, há um tempo atrás, houve um caso até de uma modelo, que a bactéria ela foi para a cavidade craniana e ela teve meningite. Nossa. E ela faleceu por conta disso, de uma bactéria de origem dentária. Essa bactéria, ela consegue migrar, fazer esse percurso para... Se ela cair na corrente sanguínea, sim. Olha, gente, que importante. Então, olha, eu não sabia disso, muita gente que está ouvindo aí também não sabia. Você falou aqui, eu lembrei que recentemente, não sei se você acompanhou na imprensa, o caso de uma criança que faleceu. Ela teve uma hemorragia no momento que estava se tratando, né, esse tipo de situação é uma situação
atípica? Na sua opinião profissional, houve alguma imperícia, alguma falha da profissional? O que acontece num caso desse, assim? Que foi meio que assustador, né? Ninguém espera de falar, eu vou levar minha criança ali no dentista, e agora já vou encomendar o caixão que a criança foi pro dentista e morreu. Eu mesmo fiquei, quando eu li assim, eu falei, será que isso é fake news? Mas eu vi que aconteceu, né? E ficou, né? Como a gente ficou, os pais culpando a profissional, aquela coisa toda, eu acabei que no final fiquei sem entender. Vou aproveitar a sua presença aqui para pegar a sua opinião nisso aí. Então, é até bom a gente entrar nesse assunto, porque a extração dentária, ela é banalizada. Toda extração é uma cirurgia. Toda cirurgia tem possíveis complicações, tem seus riscos. Nesse caso aí, infelizmente, o paciente ele tinha uma artéria ali no local, e aí ao extrair o dente houve hemorragia. Eu não sei exatamente, porque foi um pouco abafado esse caso, mas foi muito rápido. Então, não tinha como a dentista agir naquele momento. Normalmente, nosso consultório também não tem muitos recursos em casos de complicações tão sérias assim. A gente tem que encaminhar para o SAMU, para o hospital. E aí, eu não sei como é que foi feito esse encaminhamento, mas foi um acidente. Foi um acidente, não foi imperícia no caso. Né? Não tinha como prever. Você falou que tinha uma artéria, mas o raio-x que geralmente se faz, eu não sei nesse caso, uma extração, se eles fazem raio-x, essa artéria apareceria no raio-x? O raio-x, ele só identifica tecido duro, então osso ou dente. Vasos e nervos, normalmente, a gente identifica através de ressonância magnética. E não é protocolo do dentista, ao fazer uma extração, pedir uma ressonância, porque normalmente não se localiza essas estruturas naquela região. Mas existem pessoas que têm variações anatômicas, que foi o caso da criança, e aí, infelizmente, não teve muito o que fazer. A gente está encerrando, tem um tempo, já estamos quase encerrando, inclusive, o programa, porque muita coisa, o tempo vai passando e a gente nem percebe. E toda hora eu começo lembrar de algumas coisas aqui. Por exemplo, o sangramento, né? A pessoa está escovando os dentes e sempre, principalmente quando passa o fio dental, tem o sangramento. E também tem gente que vai chupar um picolé naquela mordida, Isso é preocupante? Isso é sintoma de cárie, de algum problema? Por que isso acontece? O sangramento, ele é um sintoma da forma mais leve da doença periodontal, que a gente dá o nome de gengivite. Esse sangramento se dá pelo acúmulo de placa, que é essa sujeira que fica no dente, e aí a gengiva, ela inflama. E um sinal da inflamação é o sangramento. Muita gente acha que nesse momento não deve escovar e nem usar fio dental, porque vai sangrar ainda mais. Mas aí só piora a inflamação, porque você tem que remover a causa, que é a sujeira que está ali. Então, claro, com cautela, porque um tecido inflamado ele vai doer, mas você deve sim fazer a escovação correta e o uso do fio dental, nesses casos. E procurar o dentista, né? Também. Então tá certo, doutora Marcela. Obrigado mais uma vez pela presença, né? Todas as quartas-feiras o SESC-Senat tem esse espaço aqui para diversos profissionais de diversas áreas e você pode voltar quantas vezes quiser aí que vocês tiverem outros temas relacionados. O espaço está sempre aberto aqui, pode ficar tranquila aí agora à vontade para dar tchau para os nossos ouvintes. Eu agradeço a oportunidade de Kaique ter me convidado, de todos estarem ouvindo, e eu espero que eu tenha tocado ao menos algumas pessoas para que vão no cirurgião dentista e para que tenha uma preocupação maior com a cavidade oral. Tá certo, obrigado você também aí do outro lado, mas o programa não acabou, tá? Daqui a pouquinho a gente volta com